Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foram as minhas leituras do mês de abril. Gente, o mês de abril eu também não consegui ser tão produtiva quanto eu gostaria. Assim como no final do mês de março, tiveram alguns dias aí no começo do mês que eu senti bastante dor de cabeça. Então eu não conseguia pegar um livro pra ler. E isso acabou atrapalhando. Foram vários dias no começo do mês que eu fiquei sem ler, ou eu lia muito pouco. Então isso prejudicou bastante o meu planejamento. Não foi um fiasco total, vocês vão ver, mas apesar de eu não ter conseguido ler tudo que eu tinha planejado na minha TBR, foi até uma quantidade razoável. Mas antes de eu começar a contar como foram as minhas leituras e quais foram os livros que eu li, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva se vocês não são inscritos ainda, estão chegando agora por aqui, sejam bem-vindos e já deixa aqui nos comentários como foram as leituras de vocês do mês de abril, qual foi o livro favorito de vocês desse mês, que eu vou adorar saber. Então bora lá mostrar quais foram essas minhas leituras. O livro do King e o calhamaço da vez foi O Talismã. Esse livro é do Stephen King com o Peter Straub. Ele tem 751 páginas, então eu coloquei para os dois projetos. Eu coloquei na meta para ler em março e abril, mas no mês de março eu não consegui alcançar os 50% do livro. Eu acho que eu cheguei um pouco mais de, acho que uns 40%. Acho que ficou faltando quase 500 páginas, 400 e poucas páginas para ler no mês de abril. E esse foi outro fator que prejudicou, né, eu ler mais, porque foram muitas páginas desse calhamaço e esse daqui foi um livro que ele não estava me prendendo tanto. A história dele, eu achei um pouco cansativa, principalmente na parte que eu li no mês de abril. Lá pela metade do livro pra frente, ele não é uma história que deixa a gente preso. Aqui nós temos uma mistura de fantasia com ficção científica. O protagonista aqui é uma criança, o Jack tem só 12 anos e a gente vai ver uma jornada desse personagem. Assim como no livro A Dança da Morte, aqui esse personagem também vai atravessar várias cidades. Eu me lembrei muito, enquanto eu lia, de A Dança da Morte, mas a diferença aqui é que ele segue sozinho. Claro que ele encontra outros personagens pelo caminho, mas ele faz a maior parte do tempo essa travessia sozinho. Aqui ele perdeu seu pai e ele não entende porquê, mas ele vive se mudando de casa, de cidade com a sua mãe, até que nessa última cidade que eles se hospedam, ele conhece o Speed. O Speed é uma pessoa super misteriosa que fala pro Jack que ele tem uma missão super importante que vai salvar a vida de algumas pessoas, principalmente da sua mãe. A mãe do Jack tá doente e no início o Jack tá com bastante medo dessa missão que o Speed passa pra ele, porque o Speed não explica muita coisa e então ele fica meio temeroso se ele vai fazer isso ou não, mas por causa da mãe dele, ele aceita e segue em frente nessa missão. Aqui a gente vai ver o protagonista viajando por outras dimensões. A história é interessante, tem uns pontos bem curiosos, mas eu achei que tiveram algumas partes que foram um pouco cansativas, meio mornas assim, em que demorava para acontecer alguma coisa. Então eu achei que a história se estendeu demais e eu acabei não gostando tanto, não me prendendo tanto. Então isso foi, como eu falei, foi uma das coisas que acabaram me atrapalhando para fazer novas leituras. Mesmo lendo um pouco por dia, eu lia, como tinha sobrado bastante para esse mês, eu acabava lendo mais de 20 páginas, umas 30 páginas por dia, quase. E isso me atrapalhava em pegar outro livro para ler no mesmo dia. Então eu achei uma história ok, não achei ruim, mas também não achei tão boa, tão legal assim. Mas acho que vale a pena vocês lerem para ficarem conhecendo a história do Jack. Para quem gostou de A Dança da Morte, essa questão da jornada, das travessias, dos personagens para várias cidades, como eu falei. E também para quem curtiu A Torre Negra, essa parte fantástica da Torre Negra. Eu só li o primeiro volume, ainda tô bem perdida nessa trama. Então, para quem gostou desses dois, eu indico que conheçam esse daqui também. Pode ser que vocês curtam.
Outra leitura que eu fiz foi o livro dos Anseios, da autora Sue Monk Kidd. Esse daqui foi o livro que veio na caixinha da Tag Inéditos de março. E, gente, me surpreendi demais com essa leitura. Eu entrei nessa leitura assim, sem expectativas, de coração aberto, não sabia o que pensar ao ler a sinopse, mas eu acho que isso foi até um fator que foi importante para eu ter me surpreendido tão positivamente, eu ter entrado sem tantas expectativas. Aqui a autora mistura ficção com fatos reais, dados históricos da Bíblia, porque ela pensa como teria sido se Jesus tivesse tido uma esposa. E eu achei essa ideia da autora genial. Eu adorei a ideia que ela teve. Então aqui esse livro, ele não vai contar a história de Jesus, ele vai contar a história da Ana, que é a esposa dele na história. E o foco maior aqui de como era a vida das mulheres naquela época, as dificuldades que elas tinham, o fato delas não terem voz para muita coisa, as dificuldades que elas passavam. Aqui a própria Ana, no começo da história, eu tava sentindo muita repulsa até pela história, pelas coisas que ela passava e outras personagens femininas ao redor dela. Tava bem difícil no começo para aceitar até uma certa brutalidade com as mulheres aqui. E depois que passa a parte do casamento dela com Jesus, a história começa a ficar mais emocionante. Aqui nós vamos ter aquela parte que é conhecida pela maioria das pessoas, se não todas, que é a crucificação. E aqui, como é narrado pela esposa de Jesus, essa cena, ela foi bem emocionante. Eu acho que é bem difícil a gente segurar a emoção nessa cena. Aqui a autora retratou Jesus como ser humano por inteiro. E o livro se chama O Livro dos Anseios, porque a Ana, ela tinha muita vontade de ter voz, ela gostava de escrever, e naquela época não era comum as mulheres lerem e escreverem, e ela adorava isso. Ela queria escrever, e ela queria escrever sobre outras mulheres. Então eu achei essa história fantástica, gente. Eu indico demais para vocês essa leitura. No final, a autora até faz um questionamento bem interessante, que se Jesus tivesse tido uma esposa, e isso estivesse na Bíblia, hoje muita coisa seria diferente. E uma dessas coisas que poderiam ser diferentes é a possibilidade das mulheres e as suas histórias terem tido maior inclusão e importância na história. Então eu achei fantástica. Eu adorei esse livro e eu indico para quem gosta de fazer leituras temáticas. Uma boa época para ler esse livro é na Semana Santa, durante o final de semana da Páscoa, que foi quando eu li, quando eu concluí a leitura. E eu achei que coincidiu demais. É uma leitura bem legal para se fazer durante esse período. Então eu recomendo demais, gente, esse livro para vocês. Quando ele lançar, ele vai ser lançado pela editora Paralela futuramente. Aí eu aviso vocês lá nos stories do Instagram, para quem tiver gostado da história, para ler e conhecer um pouco mais. Para o projeto de leitura do Harlan Coben, eu li Não Há Segunda Chance. Foi o último livro que eu li no mês e o autor mais uma vez nos surpreendeu. O livro é cheio de plots, cheio de suspense. É um livro que prende a gente do início ao fim. Eu li ele praticamente num dia só. Aqui o protagonista, o Mark, ele no comecinho do livro, ele acorda num hospital depois de 12 dias que ele ficou apagado e falam pra ele que a sua esposa tinha morrido e a sua filha tinha desaparecido. Depois que invadiram a casa dele, deram 2 tiros nele e foi assim que ele parou lá no hospital. E aí, no decorrer do livro, a gente vai ver o Mark desesperado tentando encontrar o paradeiro da sua filha e tentando descobrir quem é que teria motivos para invadir a sua casa e fazer isso com a sua família, tentar matá-lo e matar a sua esposa e raptar a sua bebê, porque ela só tem 6 meses de vida. E como eu falei, é um
um livro surpreendente. O Harlan Coben, até o final, no finalzinho, mais uma vez, ele traz um plot que é totalmente inesperado. Eu nem cheguei a pensar nisso. Eu criei várias hipóteses do que poderia ter acontecido, mas nem cheguei perto do que ele revelou no final. Eu achei uma história bem surpreendente, como eu falei, mas talvez esse último plot, eu não sei se eu gostei tanto assim. Talvez eu tenha achado um pouco forçado o autor ter feito essa mudança, assim, no final, em um determinado personagem. Mas não fez com que o livro deixasse de ser bom. Mais um livro dele que eu indico pra vocês. Alguém já leu esse livro aqui? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse plot final, que eu tô bem curiosa pra saber a opinião de vocês. Outro livro do autor que eu também li no mês de abril foi Confia em Mim. Eu peguei esse livro para ler porque ia lançar a minissérie na Netflix de mesmo nome. A série só tem 6 episódios, se não me engano, 6 ou 8, em torno de 50 minutos para menos a duração de cada episódio. E eu recomendo muito que vocês assistam, mas antes que leiam esse livro, porque como acontece na maioria das vezes, eu acho que a história é bem mais aprofundada no livro do que nas adaptações, e tiveram algumas mudanças, tiveram algumas diferenças entre a história do livro e a história da série, algumas que eu até gostei ou que não atrapalhou na história, mas teve uma específica que eu não vou comentar porque seria spoiler, que eu não gostei, não me agradou tanto assim, mas isso não tira minha indicação. E o livro, ele é fantástico. Ele é um dos melhores que eu li do autor. Gostei muito da história aqui. Aqui, preocupados com o seu filho Adam. Adam é um adolescente e os seus pais, eles ficam preocupados porque ele muda o seu comportamento e os pais acham que é pela morte do seu amigo. O seu amigo tinha acabado de se suicidar, então eles estavam com medo que isso tivesse afetado muito o filho deles e que de certa forma levaria o filho a talvez fazer a mesma coisa, porque o filho de fato tinha mudado um pouco e eles decidem monitorar tudo o que o filho fazia no computador, todas as conversas, mensagens, os paradeiros do filho. E quando o Adam desaparece sem dar notícias nenhuma, fica incomunicável, eles começam a agir. E enquanto eles estão atrás do filho, em busca deles, tentando encontrá-lo e descobrir o que aconteceu, vários mistérios começam a surgir de outras famílias, que no início pode ser que não pareça que tenha relação com a trama principal, mas depois as coisas vão se encaixando e a gente vê que toda a história aqui paralela faz sentido e que tem a ver sim com a trama principal. Isso é uma característica do autor que eu gosto muito. Essas histórias paralelas que parecem que não tem a ver e depois se encaixam. Eu fico pensando como que o autor faz isso, se ele pensa desde o começo em todas essas histórias ou se ele cria a trama principal e depois vai pensando, eu posso colocar essa família X que acontece isso, que tem a ver com a trama central, e depois vai encaixando as outras. Eu acho sensacional isso daqui, essa característica do Harlan Coben. Por isso que eu gosto bastante dele. E recomendo demais a leitura desse livro. E depois vão conferir a adaptação, essa minissérie na Netflix, que também tá muito boa. E o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, que eu li durante o mês de abril, foi o Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Esse daqui eu li durante o vlog de leitura do mês de abril. Eu vou deixar o link nos cards para vocês assistirem depois. Por isso não vou me aprofundar, não vou falar muito a respeito do livro, porque eu falo bastante durante esse vlog. Falo a minha opinião, falo da sinopse, mas o que eu posso adiantar para vocês é que aqui a gente tem um suspense mais adolescente, à la Pretty Little Liars. Eu falei isso no vlog.
vlog. Ele parece muito essa série. Pra quem assistiu, vai enxergar bastante da série aqui. Porque aqui a protagonista, ela tá terminando o ensino médio e ela faz uma pesquisa de um caso que aconteceu 5 anos atrás com uma aluna do colégio em que ela estuda e que desapareceu. Não foi encontrado o seu corpo, mas o seu namorado foi dado como principal suspeito e logo em seguida ele foi encontrado morto e falaram que foi suicídio. E ela não acha que essa história foi bem concluída, então ela faz uma pesquisa acadêmica para concluir o ensino médio com base nesse caso desse desaparecimento da menina e o suicídio do seu namorado. Ela quer comprovar que podem ter errado nessa conclusão. E durante a pesquisa dela, ela vai entrevistar várias pessoas que eram envolvidas com esses dois adolescentes. E a gente vai ver que tanto esses personagens que eram ligados com os dois tinham mistérios que iam envolvendo outras pessoas. Então isso me levou muito a lembrar da série Pretty Little Liars. Eu achei que tem bastante semelhança aqui. Então não vou falar mais, assistam o vlog que vocês vão ver o que eu achei do livro e um pouco mais sobre a história dele. Bom, gente, então esses foram os 5 livros que eu li durante o mês de abril. E como eu disse, não foi um fiasco total. 5 livros é razoável. Gostaria de ter lido muito mais. Mas eu fiz boas leituras no mês. O que tiver resenha lá no meu Insta, eu já vou colocar o link aqui no box de descrição para vocês virem lá conferir. Assistam ao vlog para saber um pouco mais sobre o livro da Holly Jackson. E fiquem ligados que os que ainda não tiverem resenha por lá, já entra lá no meu Insta, tá bom? O que vocês acharam das minhas leituras? Vocês já tinham lido algum desses? Deixa aqui nos comentários. E fala também se vocês ficaram curiosos com algum desses pra ler também. Então eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o like se ainda não deixou. E compartilhe com seus amigos para eles conhecerem tanto o canal quanto um pouco sobre esses livros que eu indiquei hoje aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.